Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, recentemente eu coloquei uma enquete no Instagram falando sobre o novo tarifaço do Donald Trump imposto sobre o Brasil de 50%, né? Eu gostaria de trazer alguns pontos, né, que a geopolítica ela trata sobre isso e dizer também a vocês que a pessoa que ela está acompanhando geopoliticamente o que está acontecendo ao redor do mundo com essas novas ações do governo Trump, do Donald. As pessoas elas já esperavam essa tarifa porque a geopolítica ela segue uma linha, ela segue um caminho que você já sabe o resultado que aquilo vai dar, né? Quando começa a acontecer algumas coisas, você já imagina aonde que vai resultar aquilo. A questão da tarifa não me surpreendeu, a magnitude da tarifa sim. Eu não esperava 50%, muitos especialistas não esperavam os 50%, mas ele veio. Porém, o Donald Trump deixou bem claro que está aberto a negociações. Porém, a tarifa vai começar a valer a partir do dia 1º de agosto, mês que vem. Ok? Bom, vamos lá. Primeiro, é bom a gente entender o porquê que ele tá taxando tanto, né? A gente nós vivemos num cenário nacional que já estamos acostumados com taxas, né? Mas por que o Donald Trump ele tá com esse tarifaço mundial? Não só sobre o Brasil, mas sobre muitos países do mundo, inclusive com a China. Esse é o grande rival comercial das últimas décadas. Bom, o Donald Trump, ele está fazendo com os Estados Unidos um protecionismo econômico. Mas o que é o protecionismo econômico? É quando você quer que a sua economia cresça a qualquer modo, né? Porque você chega a impor tarifas sobre os produtos que chegam. Ou seja, quem vai sofrer mais com todas essas tarifas que o Donald Trump está aplicando não são imediatamente os brasileiros, por mais que a tarifa seja alta, e sim o norte-americano, porque o produto importado para eles vai ficar mais caro, obrigando-os a consumir o produto nacional, né? E aí as indústrias elas vão ter mais para produzir, porque a demanda ela vai ser mais alta. Haja visto que os produtos internacionais que chegam nos Estados Unidos vão ficar mais caros para os norte-americanos, e aí eles vão começar a consumir a todo custo os produtos deles mesmo, fabricados nos Estados Unidos, né? Que de uma certa forma vai ficar mais barato. Isso vai fomentar a indústria norte-americana, vai gerar mais capital, né? Mas depois de um tempo é capaz que as coisas voltam ao normal. Mas nesse de primeiro impacto, quem vai sofrer mais com tudo isso é o cidadão norte-americano, que os produtos ficarão mais caros, né, na ponta da linha para eles. Mas a gente tem que... eu sei que eu já dei uma pequena introdução, mas... Pessoal, se vocês têm como é que eu posso dizer, um certo fanatismo político, eu já peço que deixem esse vídeo, não assistam, tá legal? De ambos os lados, porque quando você analisa um cenário mundial, um cenário comercial, né, geopolítico, você tem que ser imparcial, você tem que ser coeso, né, e imparcial. Você não pode ter um lado, você tem que analisar os prós e o contra daquilo, mesmo que tal candidato, mesmo que tal político não faça parte, não compartilhe das tuas ideias. Você tem que analisar com imparcialidade, ok? Bom, após toda essa ação de protecionismo econômico que o Donald Trump está com essa ideia, está realizando com esse tarifaço mundial, ele emitiu uma carta para o Brasil e que vamos destacar alguns pontos dessa carta. Eu estou com a carta aqui na íntegra, né, em português, já traduzida. Ele menciona bastante, na primeira estrofe, o ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Bom,
destacando alguns pontos dessa primeira estrofe. O principal, claro, né, que ele fala sobre o ex-presidente. Primeiro, o Donald Trump, ele não tem capacidade, ele não tem, como é que eu posso dizer, poder nenhum para interferir no judiciário brasileiro. Então, toda essa questão que ele coloca que o ex-presidente Jair Bolsonaro é como se fosse uma cortina de fumaça, o principal motivo dessa tarifa, sabe? Lembrando, gente, é totalmente legítimo, tá? Essa tarifa do Donald Trump. Mas toda essa questão, tudo isso que as pessoas focaram muito nisso, não é o principal motivo, ok? Porque o Donald Trump, nem o executivo brasileiro tem um certo poder para interferir no judiciário, obviamente que não vai ser o Donald Trump que vai ter, né? Na segunda estrofe, ele fala sobre algumas ações do Supremo Tribunal Federal, né? E sobre as Big Techs. As Big Techs é um ponto até legítimo para ele tocar no assunto, né? A primeira estrofe sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro não, porque o Donald Trump não pode interferir na Constituição brasileira e o que acontece no judiciário nosso. Mas a segunda, que ele fala sobre as Big Techs, é sobre as normas que o Supremo Tribunal Federal emitiu, né, sobre essas grandes empresas de tecnologias norte-americanas e que muitas têm sede aqui no Brasil. Seja com a censura do X, que é o antigo Twitter, a Rumble também sofreu censura. E ele menciona, né, sobre essas Big Techs aqui na segunda estrofe. Porém, é mais uma cortina de fumaça, que não é o principal motivo. Eu não sei bem se foi realmente o Donald Trump que escreveu essa carta. Eu acredito que não. Eu acredito que foi o primeiro-ministro americano, Marco Rubio. Aí depois ele menciona que teve anos para discutir o relacionamento comercial com o Brasil. Aí menciona também que precisa se afastar, porque ele diz aqui algo que não é verdade. Ele fala que os Estados Unidos têm déficit comercial com o Brasil, o que não é verdade. Os Estados Unidos ele tem um superávit, porque o Brasil, desde 2009, ou seja, são mais de 16 anos que o Brasil importa mais dos Estados Unidos do que os Estados Unidos importam do Brasil, né? Então, isso não é, só corrigindo, não é verídico da parte dele, né? Enfim, ele fala que está aberto a negociações, assim como fez com a China, né? Os Estados Unidos, após impor tarifas altas para a China, eles entraram em negociação. Lembrando que a China, ela tem um poder, digamos assim, econômico, financeiro, né? Geopolítico, uma importância dentro do mundo para bater de frente com os Estados Unidos, para impor as suas vontades, para ver os seus principais pontos, para entrarem num diálogo. Já o Brasil, ele ainda não tem essa condição, eu acredito que está longe de ter. É como se fosse um mico-leão dourado brigando por uma banana com um gorila de 500 quilos, entendeu? É muito difícil isso acontecer. Mas eu falei que essa carta do Trump nada mais passou de uma cortina de fumaça, porque o principal motivo são os aliados que o Brasil tem carregado contigo, né? O Brasil ele tem fortes aliados que são inimigos declarados dos Estados Unidos da América. Um caso muito importante e que está muito em ascensão nesses últimos dias e semanas, por conta da guerra no Oriente Médio, é o próprio Irã, né? Que recentemente está num conflito bem ferrenho com Israel. Israel é um forte aliado americano e o Brasil estava na posse, né? Representado pelo seu vice-presidente, pelo nosso vice-presidente Geraldo Alckmin. Ele estava na posse do ditador iraniano, ao lado de líderes de grupos terroristas, ao lado de líderes de Hezbollah, de Hamas. E essas pessoas, esses grupos terroristas, esses países, eles são inimigos declarados dos Estados Unidos da América, né? Então acredito que esse é um ponto bem mais
verídico, né, para os Estados Unidos começar a meio que se afastar comercialmente do Brasil, a não esquentar ainda mais essa relação, né? E o Brasil ele dá muita importância para o BRICS. O Brasil ele dá uma importância para o BRICS que até alguns países do BRICS não dão tanta importância assim. Um caso que a gente vê é a China. Na última reunião da cúpula do BRICS, o Xi Jinping não veio, né? Temos também a Rússia que é um forte nome, que é um país tão expressivo. O Vladimir Putin não veio, ele mandou o representante, ministro das Relações Exteriores, o Sergei Lavrov. Entendeu? Então o Brasil ele dá tanta importância para o BRICS, e o Donald Trump mesmo já declarou que a criação do BRICS é uma estratégia desses países para tentar deixar os Estados Unidos um pouco de lado, tentar diminuir a importância do dólar nas relações comerciais, né, financeiras e geopolíticas, toda essa globalização. O próprio presidente Lula, na última reunião que teve, ele falou, abre aspas, por que o dólar tem que ser a moeda mãe? Por que o dólar ele tem que ser o responsável por tudo comercialmente que acontece no mundo? Ou seja, uma das ideias, né, da cúpula do BRICS e de seus líderes é criar uma moeda única. E isso dá um pouco de insegurança no Trump. Ele fala, peraí, eu sou o presidente do maior país, da maior economia do mundo, temos o dólar movimenta o comércio no mundo inteiro. Aí ele escuta isso, ele fica, não, alguma coisa tem que ser feito. E ele tem todo esse planejamento de reestruturar a indústria americana, né? Fomentar ainda mais a indústria americana, que já é muito forte, claro. Né? Ele tem todo esse projeto, e ainda ele escutando isso, por isso que ele é um motivo a mais para ele impor essas tarifas, né? Então, acredito eu que uma solução viável para o Brasil, lembrando bem, sempre bom a gente, né, discutir um ponto, que o Brasil ele tem que, se a China, que é a segunda maior economia do mundo nas últimas décadas, não se desesperou, não tratou com a mesma moeda, digamos assim, não quis passar por cima dos Estados Unidos. Se a China com Xi Jinping sentou, conversou, negociou, o Brasil, na minha concepção, na concepção de muita gente, poderia fazer o mesmo. Porque se permanece essa tarifa de 50%, o Brasil vai sentir bastante, principalmente na questão dos empregos, né? Quem vai sentir sobre todas essas atitudes, todas essas ações de taxações, quem sente na ponta da linha sempre é o trabalhador, entendeu? Então a melhor solução para o Brasil não é tratar isso com ironia, não é tratar isso com descaso, não é enfrentar principalmente os pontos no início que o Donald Trump colocou na carta. Não é dizer que isso é um ataque à soberania brasileira. A negociação, ela é disponível, ela é uma forma de líderes políticos decidir o melhor para o seu povo, né? Então a gente não pode tratar, né, acredito eu, que o presidente, os seus ministros, né, o seu ministro Haddad, acredito que eles vão, né, tentar sentar e conversar com o Donald Trump, lembrando que ele colocou na carta também que ele está aberto a negociações, e eu acredito que esse é o melhor caminho para se fazer, porque o Brasil ele pode sentir em um futuro não tão distante toda essa tarifa. E o Brasil ele é um país protecionista também, né? O Brasil ele impõe tarifas sobre produtos que chegam, né? Então, por isso que eu digo que é totalmente legítima essa ação do Donald Trump. Agora a questão que ele coloca sobre o judiciário brasileiro, isso daí não tem nada a ver, isso daí ele não pode interferir, isso daí é como se fosse só algo para chamar atenção mesmo, de algo que ele já estava na ideia, é como se ele colocasse só mais um motivo para complementar aquela carta. Então, pessoal,
é isso, é um assunto que a gente tem que acompanhar o desdobramento, tem que ficar ligado nas notícias, porque a geopolítica, por mais que ela segue numa linha reta, ela segue em algo que a gente vai saber onde vai parar. Aliás, ela não para, é algo que resulta em uma coisa, depois forma outra e assim vai indo. Mas a gente tem que acompanhar. Outro detalhe que eu estava me esquecendo, né, é que os Estados Unidos da América, eu andei dando uma estudada sobre os impostos, como que é cobrado os impostos nos Estados Unidos e os produtos que chegam. Por exemplo, então, só puxando um gancho, que eu já estava concluindo mesmo, é porque eu me lembrei aqui agora, que os Estados Unidos, eles vão impor essa tarifa de 50% sobre o Brasil. Porém, sobre os produtos que chegam lá, cada produto tem sua alíquota, né? Por exemplo, o café, uma suposição. O café ele vai ter uma alíquota de 10%. Então, essa tarifa de 50% é os 50% mais o 10% do café. E assim vai indo sucessivamente de produto para produto. Tem produto que é 5%, tem um que é 15%. E essa tarifa pode aumentar conforme o produto, ok? Só para não deixar, né, passar aqui uma informação bem importante para a gente ainda entender mais sobre esse caso. É isso aí, pessoal, vamos acompanhando o desdobramento, vamos acompanhando como que vai acontecer. Espero que o presidente, que ambos, né, entram em acordo, para que o povo que já sofre um pouco possa sofrer menos.